3h26, 28 graus 8 décimos é a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a delegada regional da Polícia Civil, Shana Lufthart, e também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, subseção Lajeado, Ronaldo Ecker. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, boa tarde. Tudo bem, é um prazer participar da programação de vocês, falar sobre essa temática muito importante, tá? Que vale o alerta, vale a gente ressaltar muito sobre esse assunto. Tá? Estamos aí para ajudar a esclarecer e auxiliar a população. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da rádio, agradecer a doutora Shana pelo convite, ter aceito o convite de vir aqui comigo para fazer esse alerta à população a respeito desses golpes que vêm sendo aplicados aí em todo o país. Golpes do falso advogado. Daqui a pouco a gente entra nesse tema. Eu só queria aproveitar também o Ronaldo, porque a OAB fez, inclusive, uma proposta encaminhada, fez a entrega dessa proposta aí para a Câmara de Vereadores de Lajeado, instituindo a política municipal de despoluição visual do município de Lajeado. Então, antes de falarmos do golpe dos advogados, ou dos falsos advogados, eu queria entender o que é essa proposta aí de despoluição visual aqui em Lajeado, que a OAB está encabeçando. Pois é, Ricardo. A nossa Comissão de Direito Administrativo e de Direito Tributário, encabeçada pela doutora Victoria Sulsba, doutor Luiz Egon Richter e Camila Kapler, tá? Elaborou um projeto de lei, né, que visa instituir essa política municipal de despoluição visual do município de Lajeado. Tá? Ela tem como objetivo promover a ordenação da paisagem urbana, a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico e segurança viária e o bem-estar da população. Foi apresentado essa minuta de projeto para a vereadora presidente da Câmara, Ana da Pama, essa semana, e foi colocado à disposição esse grupo, essa nossa Comissão de Direito Tributário e Administrativo, para desenvolver o trabalho e desenvolver esse projeto de lei agora no início do ano que vem, com os vereadores. A princípio foi muito bem aceita, a vereadora Ana gostou muito da proposta e acredito que vamos ter algum avanço nesse sentido. A prática no início de 2026 já. 2026, exatamente. Foi isso mais ou menos que ficou verbalmente acertado. A gente tem visto muita questão de empresas de internet ajudando, junto com a prefeitura, tirando esse emaranhado de cabos, de fios que a gente tem aí, né, nas nossas ruas. Mas a questão da despoluição visual, o que de fato seria assim que a OAB está pedindo? É questão de placas? No trânsito que atrapalha? Isso, regulamentar essa questão de placas, né, tamanho de placas. Lembram, antigamente o pessoal colocava muito aquelas bandeirinhas nas ruas, né, que atrapalhava até a circulação de pedestres. Ainda tem, né? Ainda tem algumas, né? Então, tem um padrão. Isso, fazer um padrão, né, que fique uma coisa visualmente bonita, né, e não fique uma confusão, uma bagunça generalizada. Tá? Muito bem, vamos para outra pauta então, gente, para falar sobre os golpes do falso advogado. Quanto tempo tem, de que forma que é executado esse tipo de golpe? A gente tem muitos registros aqui também na nossa região. Bom, vou iniciar então. Isso. Novamente, eu agradeço muito ao Dr. Ronaldo pelo convite. Eu acho que esse é um alerta muito importante que a gente tem que fazer. E quanto mais alertar, melhor, que a população fique atenta a esse novo tipo de golpe que está sendo aplicado. Eu fiz um levantamento, pedi para fazer um levantamento só do município de Lajeado e a partir de junho desse ano. Lembrando que, normalmente, quando a pessoa é vítima de uma tentativa de golpe, nem sempre ela leva registro. Então, essa é a nossa primeira orientação. Quando a pessoa sofre esse tipo de golpe, ou essa tentativa de tipo de golpe, que nos traga esse registro. Porque são histórias que elas modificam de tempos em tempos. E é importante que a gente tenha um alerta de como estão sendo aplicados, até para a gente conseguir nos prevenir e passar o alerta para a população a respeito desses novos golpes. Como é que funciona historicamente? A gente tem, em setembro, nós tivemos 10 registros, em outubro nós tivemos 6, e agora, entre novembro e dezembro, nós já estamos com 12 registros. Tá? As histórias, elas modificam um pouco, até porque o golpe ele vai se alterando, mas, basicamente, é alguém que se faz passar por um advogado ou por alguém que trabalha no escritório de advocacia e que liga para clientes com dados processuais e pessoais fidedignos do cliente, ou seja, sempre lembrando que o estelionatário é uma pessoa que ele tem uma conversa muito boa, e uma conversa
que convence muitas pessoas. Então, não é porque caiu, às vezes as pessoas ficam com receio de registrar ou ficam temerosas porque caíram no golpe. Não, qualquer um pode cair, porque a conversa realmente é muito fidedigna. Vem com dados, te apresenta dados verdadeiros e te coloca algumas situações que precisa de alguns depósitos, seja para liberar valores, seja de custas judiciais. Tá? A gente teve até nos meses de novembro e dezembro, a gente teve uma variação um pouco do golpe, que são chamadas de vídeo que são feitas dos supostos escritórios de advocacia ou de supostas audiências que são realizadas. Isso aí a gente acredita que seja para capturar a imagem, para poder fazer o desbloqueio facial de telas de redes bancárias, enfim, de contas bancárias, para captação de dados, para realização de PIX. Então, são muitas variáveis que a pessoa acaba fornecendo os dados e acaba sofrendo, então, esse golpe. São prejuízos grandes, não são prejuízos pequenos. Infelizmente, os valores alcançados são muito grandes e, para reaver esses valores, há uma dificuldade muito grande, porque eles logo, imediatamente, são pulverizados. Então, doutor Ronaldo, muito importante a presença da OAB nesse cenário para nos ajudar a passar esse recado, tá? A passar algumas dicas para as pessoas que recebem esse tipo de ligação, para não cair, para não virarem vítimas desse golpe. Eu vou dar o meu exemplo, né? Hoje eu fui a vítima, digamos assim. Hoje utilizaram um número, utilizou a minha foto e disparou para os meus clientes de processos ativos e processos arquivados essas mensagens, dizendo, tivemos sucesso no processo, inclusive de processos já arquivados. E eu estava conversando com a delegada Xana, isso é impossível de eles terem feito, estarem fazendo isso de forma manual, né, um a um. Isso aí certamente tem alguma coisa de inteligência artificial, porque a enxurrada de mensagens que eu recebi num mesmo momento, num exato momento... Dispara ao mesmo tempo. Tá? Então, certamente está acontecendo isso. Daí os colegas advogados me perguntam assim, eles pegam essas informações no EPROC, que é o nosso sistema onde tramitam os processos, né? Eu acredito que não é só no EPROC. Por quê? Uso o meu exemplo desse meu cliente de hoje. O meu cliente, essa pessoa, essa mulher, me recebeu a mensagem minha como sendo representante ainda de uma empresa que eu presto assessoria. E ela não é mais representante dessa empresa. Ela já foi, mas não é mais. E o que acontece? Quando eu cadastro um processo no EPROC, eu não coloco o telefone do cliente no EPROC. Eu geralmente costumo botar o meu, não cadastro o telefone do cliente. Até para não haver essa exposição caso haja o vazamento de dados, de informações. Então, como eles pegaram em algum outro banco de dados o telefone dessa pessoa, que não é mais sócia da empresa, não aparece o nome dela nesse processo, e foram lá e mandaram mensagem para ela. E eu tive uma outra cliente de Canoas hoje que me relatou que eles não queriam nada, só queriam o número do Pix dela. Só o número do Pix. Que eu estaria pedindo só o número do Pix. Então, como a doutora Xana falou, eles querem essas informações, essas variáveis. E é isso que a gente sempre está correndo atrás para tentar minimizar e descobrir onde querem chegar obtendo essas informações. E isso não é só na nossa região, isso é geral. A delegada passou alguns números antes do local, né? Mas isso acontece todo o Brasil. Todo o Brasil. Tá, há uma série de golpes que estão sendo aplicados em todo o Brasil, não é uma peculiaridade nossa, mas esses números que eu passei são referentes a lajeados. 28 casos, né? Em Lajeado de setembro para cá. Perfeito. Que a delegada repassou. Que foram registrados. Digamos, essas tentativas hoje, se todos os meus clientes forem registrar hoje, doutora Xana, a senhora vai ter mais uns 10 casos hoje. Mas esses aqui foram todos realizados ou tem tentativas no meio também? Tem tentativas também no meio. Nem todos foram, nem foram exitosos. Quantos que será... Tá, eu não fiz esse levantamento, mas a gente tem aqui um de mais de 150 mil. 150 mil. Um deles, um dos registros. Então, tem tentativas e tem golpes muito grandes. Tem algum tipo de abordagem específica, algum tipo de cliente que é o alvo? Na área, de repente, mais da pessoa de mais idade, mais pensando em aposentadoria, é mais no bem de uma empresa, no bem familiar? Como é que eles atuam? Assim, eu sei que deve ter bastante variação, mas talvez o principal, assim, alguns carros-chefes. Não tem. Tendo processo, eles estão captando essas informações ainda. Perfeito. Acho que o dado comum é exatamente isso. Tem algum processo. Eles entram em contato com a vítima, usando aquela ação que a vítima entrou, usando algum dado referente a um processo judicial. Eu acho que esse é o ponto comum de todas as vítimas. O que a gente sugere? A gente tem algumas orientações. Em primeiro lugar, sempre desconfiar. As ligações de regra são pelo WhatsApp.
Tá? Então, sempre desconfio. Se algum número estranho está te ligando, tá? Interrompa a ligação e entre em contato com o seu advogado. Saber, né? Tá? Então, olha, me desculpe, eu vou ter que interromper e entre em contato com o seu advogado de confiança. Outra coisa que a gente tem que sempre alertar, solicitações de valores urgentes. Estou aqui numa audiência e preciso de 15 mil para liberar um valor de 60 mil ou de 100 mil. Tá? Desconfie disso aí. Tá? Isso não se processa assim. O doutor Ronaldo tem mais propriedade para falar sobre isso que eu. As coisas não funcionam dessa forma. Alguma custa judicial, algum emolumento que é urgente, não existe isso. Outra coisa que é um sinal de alerta, contas bancárias em nome de terceiras pessoas. Uma pessoa que eu não conheço, eu desconheço, não é do escritório, não é de ninguém. Desconfie disso aí também. Tá? E outra, a pressão emocional que é utilizada. O prazo termina hoje, a gente precisa fazer o depósito agora. Tá? São essas questões da emergencialidade que devem acender o sinal de alerta. Tá? Fica atento, desliga, interrompa a ligação e entre em contato com o seu advogado de confiança. E aí dá para até fazer um parênteses aqui, né, delegada Xana, que isso não é apenas para o golpe do falso advogado, isso é geral. Quando tem essa urgência, eu preciso do depósito, tem que fazer agora, porque senão vai perder isso, vai perder aquilo, nesse caso seria o prazo. Exato. Isso é quase que geral, não vai acontecer. Então é uma tática para que a pessoa não ligue para outra pessoa, para que ela não fique pensando, não, mas só um pouquinho, aqui eles deixaram isso aqui em aberto. Então são as tentativas, né? Agora eu fiquei com uma dúvida, o Ronaldo falou que em alguns casos eles ligaram só para pedir, ou mandaram mensagem só para pedir o número do Pix. Exato. Pedindo o número do Pix, eles já conseguem a transferência? Ou a pessoa necessariamente tem que fazer o Pix? Porque aí seria uma novidade. Nós estávamos conversando, eu e a doutora Xana, a respeito disso. Por exemplo, já aconteceu de eles entrarem em contato, pedirem para as vítimas algumas informações e depois entra em contato alguma outra pessoa, muitas vezes se fazendo passar por juiz. Aqui é o juiz do teu processo, quero só confirmar que tu vai pagar as custas para eu poder liberar o valor para ti. Tá moral essa pessoa, né? O juiz entrando em contato? O juiz ligando, exatamente. Legal, mas a gente tem audiências, supostas audiências virtuais que estão acontecendo, eles ligam, fazem chamadas no meio da suposta audiência. Chamadas de vídeo. E o suposto juiz falando também com a pessoa. O suposto juiz, o suposto promotor, o suposto advogado. Tá? Tem uma aqui que narra que ele não tinha imagem, mas eles tinham a imagem dele. Tá? Pressionando para depositar. Uma questão, os golpes mudam. A gente sempre tem que ficar ligado. Os golpes, eles vão modificando. Tem um relato aqui. A pessoa não tinha Pix. Tá? Pediram para ela acessar a conta bancária para ver se havia recebido o valor da causa. Tá? E mandaram uma guia de ativação para na audiência eles poderem fazer o Pix. E quando ele foi verificar a conta, não tinha mais saldo na conta. Então, a formatação do golpe ela vai mudando. Tá? Os caras são profissionais, exatamente isso. Tá? Há uma inteligência muito grande atrás disso. Eu costumo dizer que o estelionatário, se fosse uma pessoa do bem, seria muito bem sucedido. Tá? Mas, infelizmente, usa toda essa esperteza, essa expertise para o lado do mal. Né? Então, ele vai modificando o golpe. A pessoa sempre tem que desconfiar. Tá? Orientação primeira, inicial. Interrompa a ligação e faça uma ligação para o seu advogado de confiança. Delegado, eu queria fazer duas em uma. A senhora falou ali de vários registros, um em Lajeado, 150 mil. De uma forma total, tem como divulgar o que já foi perdido, o que já foi roubado por esses bandidos, vamos chamar assim? E outra, qual é o passo que a polícia pretende dar daqui para frente? Perfeito. Eu não tenho esse dado, infelizmente a gente não fez esse levantamento. Essa ocorrência foi que me chamou a atenção. Pelo valor, né? Pelo valor. Tá? Tem várias tentativas aqui também que não foram efetivadas. Tá, mas tem várias, infelizmente, que houve realmente o golpe efetivo. A gente, imediatamente do que recebe a comunicação dessa ocorrência, a gente vai tenta ir atrás para bloquear os recebedores dessas contas. Tá? Há um meio muito rápido que a gente chama de pulverização dos valores. Tá? No momento que entra numa conta, a conta é pulverizada. Então, não conseguimos recuperar absolutamente nada. Não, também não é verdade. Há uma dificuldade muito grande nessa recuperação, mas ela não é impossível, não é impossibilitada. Isso aí gera um indiciamento de quem recebeu esses valores. Tá? Uma outra dificultação é que normalmente não são pessoas do nosso estado, são pessoas de outros estados. São laranjas, são pessoas que apenas são usados os CPFs. Mas a nossa grande questão é que é o prejuízo financeiro mesmo para a vítima, porque para buscar todo esse valor é dificultado pela questão da pulverização, como eu comentei antes. Dicas práticas, então, delegada Xana e Ronaldo, presidente da OAB aqui de Lajeado. Além de
desligar a ligação no meio, entrar em contato com o seu advogado. Não passar que tipo de dados? Eu acho que seriam nenhum, né? Nenhum. Mas enfim, não sei, outras dicas bem práticas assim que poderiam ser dadas para as pessoas desconfiarem quando tiver esse tipo de golpe. A primeira é desconfiar sempre de números desconhecidos. A segunda, desconfiar dessa questão da urgência e emergência, precisa ser agora. Não, as coisas não processam assim. Na vida real isso não acontece. Não Não, acontece, não. tá? Em terceiro lugar, chamadas de WhatsApp, muitas vezes com DDD não gaúcho, tá? Isso também é muito comum. Então, é outro sinal de alerta que a gente tem que ficar atento. Outra questão, tá? É uma conversa que ela é um tanto desconexa. Ela é sempre com uma questão de emergencialidade que é para te fazer a vítima cair de uma forma de sem pensar muito, sem conseguir Na raciocinar. pressão. Na pressão. Tá? Interrompe a ligação e liga para o seu advogado. Não conseguiu falar com o advogado? Liga para o escritório. Tá? A gente tenta, porque a gente conseguir evitar é sempre mais exitoso, com certeza, do que ter que depois correr atrás dos Imagino que valores. não seja um grupo apenas, né? Uma quadrilha, enfim, acho que é meio, né? Não. Tanto que acontece pelo Brasil afora. Mas a polícia, não só regional, mas trazendo também para a nossa região, tem conseguido identificar e até prender essas pessoas aqui na região, no Brasil. Como é que está essa situação? Está sendo difícil também a captura ainda? Ela é uma investigação que ela é difícil, mas quando eu estava olhando matérias para poder trazer os dados para a reportagem, nós tivemos em São Paulo uma operação da Polícia Civil Gaúcha, tá, que prendeu pessoas que estavam aplicando exatamente esse golpe do falso advogado, em São Paulo. Então, é um golpe que ele é muito facilitado para quem quer cometer. Tá? É um telefone, tu não tem identificação facial, é um golpe que ele não tem muitos riscos para quem comete. É por isso que ele é tão, digamos assim, facilitado. Tá? Mas, igual, a gente tem tentado combater, a gente tem ido atrás, tá? Já temos vários indiciamentos nesse sentido, tá? E sempre correndo atrás da máquina. Mas o melhor golpe é aquele que a gente não cai. Perfeito. E sempre reforçando agora um recado, né, uma dica aos colegas advogados, né, que sempre reforcem com os seus clientes, né, para que ignorem esses números desconhecidos, né, e que coloquem e sempre avisem os clientes e coloquem nos contratos até de honorários, né, dizendo, o único contato que nós vamos ter com o senhor é por este telefone, tá? E adotar práticas de segurança digital. E normalmente esse telefone é o pessoal do advogado. Isso. Geralmente é isso. Ou do escritório geral, Perfeito, né? perfeito. E a OAB tem batido bastante em cima, né? A OAB estadual a respeito disso, né? Fizeram várias reuniões com a Polícia Civil, né? E já notificaram a Meta, que é a empresa do WhatsApp, né? A respeito desses golpes e para tirar esses números logo do ar, né? Também, né? Delegada, a respeito dessas situações. E a prevenção, por isso que nós estamos aqui. É uma época do ano que a gente sabe que é complicada, né? Que as pessoas às vezes estão na correria e quando vê, cai num golpe desses rapidinho. Por exemplo, foi liberado um valor aí para algum cliente. Daí o bandido liga e naquela pressão quer logo o depósito. Daí entra naquilo que a delegada falou. Desliga e busca informação. Isso. Se está liberado um benefício realmente, ele não vai deixar de estar liberado. Então, o cliente pode ter calma, né? Calma, tranquilidade. Se não for hoje, pode ser amanhã. Nada na urgência, não vai perder. nada Né? na pressa, exatamente. Nada na pressa. Não, e tenha certeza que está falando com o seu advogado. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto mais importante, tá? Que é o que a pessoa que tu contratou, que tu tenha essa relação de confiança. Muito bem. Delegada regional da Polícia Civil aqui do Vale do Taquari, Shana Lufthartz, e o Ronaldo Eckert, que é advogado, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, subseção Lajeado.